Olá, eu tenho uma palavra para você que é importante. Isso vai depender da tua escolha. Se você escolher por aquilo que eu vou colocar aqui, você vai ter duas opções de escolha. Uma para o bem e outra para o mal. Por quê? Porque Deus respeita o nosso livre arbítrio, nossa livre escolha. Nós é quem decidimos o que fazer com a nossa vida, o que fazer com o nosso chamado, o que fazer com a nossa vida espiritual, o que fazer com aquilo que Deus tem colocado na nossa vida, com aquilo que Deus tem posto sobre nós para nós governarmos. O que diz em Deuteronômio, no capítulo 30 e no verso 19: Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Aqui é uma proposta de Deus que fez aos filhos de Israel. Ele fala ao povo. Então Deus propõe ali para o povo de Israel, para os filhos de Israel, se eles andassem nos caminhos de Deus, se eles obedecessem à palavra de Deus, se eles não se desviassem e não cultuassem outros deuses, a bênção do Senhor permaneceria sobre cada um deles. Veja esse exemplo que Deus traz aqui para Caim, no capítulo 4 de Gênesis, no versículo 6 a seguir, que diz assim: Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então aqui está uma proposta, uma resposta que Deus deu a Caim. Porque ele estava com o seu semblante descaído, que ele estava irado, porque ele fez o que era mal diante de Deus, diante dos olhos do Senhor. Ele não aceitou a recusa de Deus com relação à sua oferta, ao seu feito, mas Caim, ele se irou e acabou matando o seu irmão. E aí ele veio reclamar, e reclamando, Deus falou com ele e disse: Olha, se procederes bem, você não seria aceito, e o pecado que está sobre ti, convinha que você dominasse. Então aqui está, as escolhas definem o nosso futuro. As sementes as quais nós semeamos são determinantes para nos colocar num lugar de segurança ou num lugar de fragilidade. As sementes que nós semeamos vão determinar a bênção ou a maldição, a vida ou a morte sobre a nossa vida. Mas Deus sempre respeita o livre-arbítrio de uma pessoa. Se escolheres o bem, não serias aceito? Ele está dizendo, olha, estava nas suas mãos o poder de fazer a escolha, o poder de fazer o que era certo, o poder que iria levá-lo para um lugar de bênção, para um lugar de vitória. As suas escolhas determinam o seu futuro. Se você escolher mal, se você fazer mal, se você semear mal, então as coisas não vão dar bem para a sua vida. Por isso Paulo recomenda que nós temos que ter essa consciência, a mentalidade de Cristo, para não fazermos coisas que são pejorativas, que são debilitantes, que são degradantes, que nos levam a um atraso de vida. A Bíblia diz, lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Então eu quero trazer essa consciência para todos nós, de que nós temos que viver uma vida correta, de que nós temos que viver uma vida santa, que nós temos que viver uma vida na ética e na honestidade. As nossas escolhas determinam o nosso futuro. Então vejam, se você escolher mal, fazer aquilo que é desagradável aos olhos de Deus, desde a sua vida natural, a sua vida na sua casa, a sua vida com relação ao seu marido, ou com relação à sua esposa, ou os filhos com relação aos seus pais, ou mesmo na sua vida de trabalho, lá no seu emprego, se você agir de forma incorreta, se você agir de forma inadequada naquele lugar, e se você agir também no sentido político, fazendo escolhas erradas que levam a nação a um caos, as escolhas determinam o nosso futuro. Vida
ou morte estão aqui, estão para você, são colocadas diante de ti, mas Deus diz: escolha, portanto, a vida, lá em Deuteronômio capítulo 30. Escolha a vida para que vivas, você e a sua descendência. Esta foi a proposta de Deus. Deus sempre faz uma proposta para a nossa vida. Deus, como disse para Caim: Caim, se procedesse bem, você não seria aceito, mas como você procedeu mal, então o pecado está sobre ti, convinha dominá-lo. E houve uma maldição sobre a vida dele. Ele andaria errante, porque ele procedeu inadequadamente. Mas eu quero dizer para você uma coisa: o que a Bíblia diz hoje no período da graça: se nós andarmos para a luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A Bíblia também diz em 1 João capítulo 2, versículo 1: filhinhos, não pequeis, mas se todavia pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, o Senhor. Então, a possibilidade está aí para reconsiderarmos os nossos caminhos, nos arrependermos dos nossos pecados e a misericórdia voltar sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre o nosso casamento, sobre as nossas finanças, sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso ministério, sobre a nossa jornada espiritual. A misericórdia vem quando eu me arrependo, quando eu decido: Deus, eu não quero mais pecar, eu não quero mais errar, eu quero começar a fazer as coisas certas, conforme diz a tua palavra. Assim eu quero viver a minha vida. Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Comece agora a ter uma atitude complacente e diretiva em prol de andar no acerto. Se nós andarmos para a luz, a Bíblia diz lá em 1 João, no capítulo 1, a partir do versículo 6, se nós irmos para a luz, se nós andarmos para a luz, o que ele estava dizendo ali? Se você agora voltar-se para Deus, fazer meia volta, se arrepender dos seus maus caminhos e se voltar a Deus, então o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ele vai te purificar, Ele vai mudar esse quadro sobre a sua vida. Quando o filho pródigo estava longe e se lembrou, arrependido no seu coração, ele disse para si mesmo: quantos jornaleiros na casa do meu pai têm fartura de pão, e eu aqui desejando comer dessas bolotas? E ele se arrependeu e voltou. Quem dera o meu pai esteja me esperando. Ele voltou arrependido. E quando chegou em casa, o pai foi para abraçá-lo e o beijou. Ele disse: trata-me como um dos teus servos. Daí o pai já gritou: vamos restituí-lo ao seu lugar de origem. Vamos restaurá-lo. Dá sandálias novas para ele. Dá para ele roupas novas. Dá a ele um anel de honra. Vamos restabelecer a honra desse filho, porque ele estava perdido e foi achado. Então, quando eu e você nos arrependemos, somos restaurados à condição que Ele quer, que o Pai quer. O Pai quer te dar um lugar de honra. Não importa quantos pecados, quantas coisas erradas ou quantas coisas você deixou de fazer até agora, mas se você se arrepender daqueles pecados, se você começar a fazer aquelas coisas que são certas, você vai ser aceito, conforme Gênesis capítulo 4 nós comentamos. Se você proceder corretamente, você vai ser aceito. Assim como o filho pródigo que foi aceito, também nós seremos aceitos. Então, as nossas escolhas determinam o nosso futuro. Essa é a palavra para o seu coração. Se você escolher agora, este é o momento, se arrepender, reconsiderar os seus caminhos e praticar aquilo que é certo diante de Deus, eu digo para você que a misericórdia do Senhor vai te alcançar, vai restaurar o seu casamento, vai restaurar as suas finanças, vai restaurar a sua comunhão com Ele, vai restaurar a sua vida espiritual, vai restaurar a sua família, vai restaurar de modo geral o ambiente à sua volta. É esta a palavra. Escolha bem, vamos escolher bem, e isso será determinante para o nosso futuro, para as bênçãos que virão sobre as nossas vidas. Vida ou morte estão dispostas, conforme Deuteronômio. Escolhei, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência,
diz a palavra de Deus. Você quer dar continuidade a isso tudo que você recebeu? Venha estar conosco, acesse aqui abaixo a descrição dos vídeos e ali tem os links os quais você vai clicar, participar de um grupo do Telegram ou do WhatsApp e vai participar conosco. Nos grupos ali que eu tenho, eu posto os links para você ver as nossas reuniões gratuitas no Zoom Cloud, reuniões de treinamento, tem vigílias, tem Manhã com Deus, tem várias coisas boas e importantes e muitas pessoas de todo o Brasil têm participado conosco, desde o grupo do Telegram ou do WhatsApp, como também nas nossas reuniões. E você também é o meu convidado, a minha convidada. Antes de sair, curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações. Você vai fazer com que outras pessoas comecem também a orar em outras línguas. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, no nome de Jesus.